dia. Você sabia que o Maranhão tem o primeiro museu do reggae fora da Jamaica? Isso significa que o Maranhão tem o primeiro museu de reggae do Brasil e o segundo do mundo. Ou melhor, o primeiro do mundo porque o da Jamaica já é oficial, né? E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem vai me contar toda essa história desse museu do reggae, dessa questão de sair na frente aqui no Brasil, é o Ademar Danilo, que é diretor do Museu do Reggae. Bom dia, Ademar Danilo. Bom dia, Elda. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. É um grande prazer estar aqui. Prazer meu recebê-lo aqui para falar sobre essa coisa boa que é o Museu do Reggae. De onde vem eu sei que você adora a Jamaica, adora o reggae, essa coisa toda. Mas a questão de trazer um museu para o Maranhão, uma coisa inédita que a gente não tinha no Brasil. Porque o reggae aqui em São Luís, ele tem uma característica muito interessante, que ele foi incorporado à cultura do Maranhão. Verdade. O reggae, apesar dele ter nascido na Jamaica, apesar dele ser cantado em outra língua, ele foi apropriado pelo maranhense e foi apropriado de uma tal forma que hoje o reggae já é incorporado aos nossos elementos culturais. O reggae hoje já é um elemento cultural que forma a maneira de ser do maranhense contemporâneo. Né? Então, todo esse processo, que é um processo de meio século aqui em São Luís, de presença do reggae, ele foi reconhecido pelo governo do estado do Maranhão e esse reconhecimento se traduziu na criação do Museu do Reggae, que é um lugar para pesquisar, para estudar e para celebrar essa cultura reggae aqui no Maranhão. Então essa foi a criação do Museu do Reggae, foi inspirado nisso, o governo do estado reconhecendo o reggae como um elemento cultural nosso. É um reconhecimento oficial, vamos dizer assim, né? É assim. O reggae é como se fosse um filho adotivo que a gente adota, ele passa a ser da família, ele adquire as características da família, ele não é um estranho no ninho. Não, de maneira alguma. O reggae, assim como todo elemento cultural, ele um dia chega. O pandeirão do nosso bumba-boi é um instrumento árabe. Pouca gente sabe disso, viu? Pouca gente sabe disso. A quadrilha, né, a brincadeira da quadrilha, quando se fala anarrié, alavantu, isso aí mostra para a gente que a quadrilha tem elementos da França. Veio com a corte portuguesa. Isso. Então, um dia as coisas se movimentam e chegam, porque o mundo é dinâmico, a cultura é dinâmica. Uma coisa influencia a outra influencia uma, e assim o mundo se desenvolve. Não existe cultura parada. Até porque aí não seria cultura, não é né? cultura, tem de haver um compartilhamento. Né? Então o reggae um dia chegou, como a quadrilha chegou, como o pandeirão um dia chegou. Então o reggae tem essa idade. O reggae é mais antigo no Maranhão que o cacuriá, por exemplo. O cacuriá o cacuriá é do meio da década de 70, o reggae é do início da década de 70. O importante é que o maranhense assumiu para si o reggae. O reggae, ele é jamaicano, logicamente, mas ele também é nosso. Pois é, porque a gente tem um reggae maranhense, né? Que é completamente não, mas ele é diferente. Tem uma linguagem própria. Né? Tem os passos diferentes, tem um modo de dançar diferente. Ele é maranhense de verdade. É maranhense. Só chegou de fora. Chegou de fora, mas nasceu aqui. Quer dizer, quando ele veio para cá, ele adquiriu essa característica maranhense. É como se ele tivesse perdido a nacionalidade lá, né? E viesse para cá. Ele, como eu digo, ele tem dupla nacionalidade. Ele é jamaicano, mas ele também é nosso. Olha só, o reggae, Elda, ele influencia a maneira do maranhense falar. Existe uma linguagem própria do reggae. Ele influencia na maneira do maranhense vestir e influencia principalmente na maneira do maranhense dançar. O maranhense tem coisa mais bonita do que alguém dançando reggae. Criou uma maneira própria de dançar reggae. No mundo inteiro se dança reggae pulando. O maranhense não dança reggae pulando. O maranhense desliza pelo salão. Desliza, gostei. O resto do mundo pula, Exatamente. A gente desliza, é isso. Olha, a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, através do Departamento de Letras, fez o ALIMA, que é o Atlas Linguístico do Maranhão, e estudou as maneiras do maranhense falar no estado inteiro, geograficamente, o sul do Maranhão, a região Tocantina, Cocais, Baixada, Litoral, e essa pesquisa incluiu também
segmentos culturais, a maneira de falar. E o mais rico deles foi o ambiente do reggae. Então o reggae ele é contemplado também no estudo da Universidade Federal do Maranhão, que destacou o falar do regueiro maranhense. E nós lá no Museu do Reggae aproveitamos esse estudo da UFMA e colocamos uma placa enorme lá com as palavras mais utilizadas nesse universo reggae do Maranhão. Se você tivesse que dizer o que o reggae tem de mais maranhense, quer dizer, que ele não tem na Jamaica, por exemplo, que é o lugar de origem dele, o que seria o mais característico do reggae maranhense? O mais evidente é a dança. Porque nós dançamos aos pares, nós dançamos agarradinho, dançamos as duas pessoas juntas, que é uma herança do bolero. Muita gente pensa, São Luís é Nordeste, lá dança reggae por causa do forró. Não, absolutamente. O reggae é dançado agarradinho aqui como uma herança do bolero. Não tem nada a ver com forró. Não, o Maranhão sempre foi muito receptivo aos ritmos do Caribe. Nós sempre tivemos essa boa... Esse sangue mais latente, mais latino, né? Então, antes do reggae chegar, o maranhense já dançava rumba, cúmbia, salsa, merengue e dançava o bolero. O bolero é cubano, né? O bolero é um ritmo caribenho também. Então essa herança o reggae pegou também. Você dança isso tudo? Um tiquinho. Um pouquinho. Então tá, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Eu volto já para a gente falar um pouquinho mais sobre o Museu do Reggae e sobre o reggae no Maranhão, claro. Só um minutinho, eu volto já. Estamos de volta para mais um bloco de conversa aqui sobre o Museu do Reggae, a importância dele para a cultura do Maranhão. E a gente estava falando desses ritmos todos e eu te perguntei se você sabe dançar, né? Você disse que sabe um tiquinho, é isso? Um pouquinho. E quem não sabe esse tiquinho, como é que faz? Sente. Assim? Sente. Quem não sabe, sente. E quem sabe, sente também. E quando a gente é surdo, eu tenho uma amiga que diz que a gente é tão surdo que a música vai para um lado e a gente vai para o outro. É como se a gente não estivesse ouvindo a música. Não é o caso. Mas quem não ouve, sabe... mas não escuta. Ouve, mas não escuta, não sabe mexer o pé junto com o ouvido aí. Eu acho que é meu caso. Eu vou ter os dois pés esquerdos. Mas quem não sabe, pode aprender lá no museu. Pode. O museu, o Grupo Gedan, sábado ele faz uma oficina de dança lá no museu. Tivemos inclusive um grupo de franceses agora que adorou, alguns franceses que estão aqui em São Luís, que vieram reformar uma creche. Foram lá 20 pessoas, foi maravilhoso. Aprenderam? Bom. Vamos deixar essa pergunta para depois, vamos deixar essa resposta para depois, que o francês não vai aprender a dançar reggae assim uma semana, né? Mas tudo bem. E qual a receptividade que tem que está tendo esse museu aqui até agora? O Museu do Reggae do Maranhão, ele se transformou em uma das casas de maior quantidade de visitas, de visitação aqui em São Luís. Nós estamos completando 6 meses neste dia 18 e em 6 meses nós tivemos cerca de 20 mil visitantes no Museu do Reggae. Uma média sensacional. Este último mês de junho nós tivemos exatamente 3.262 visitantes no Museu do Reggae. Então, se transformou numa ponto de visitação mesmo, né? O Museu do Reggae hoje é uma referência de visitação no Maranhão. É uma das casas de cultura mais visitadas do estado. E o que me deixa e nos deixa, da equipe do museu, nos deixa mais orgulhosos, é que nós estamos contribuindo fortemente para o turismo no Maranhão. Nós temos o orgulho de que o maranhense se sente dono do museu, tem o pertencimento do museu, e nós temos o orgulho de que cerca de metade dos nossos visitantes são pessoas de fora de São Luís. Pois isso é que eu queria saber, esse público todo vem de onde? Os nossos habitantes, os nossos moradores de São Luís, eles vão ao museu? Visitam. O Museu do Reggae, ele é uma coisa muito interessante porque ele está estimulando o maranhense a visitar uma casa de cultura que é nossa.
porque o maranhense não tem muito hábito. Mas verdade, esse hábito, esse procedimento, ele está mudando. E nós temos orgulho de fazermos parte dessa mudança. Porque quando a gente pensa em museu, esses ambientes, assim, vamos dizer, mais que levam essa sofisticação até no nome, a gente diz, mas eu vou fazer o que no museu? Eu não vou nem saber entrar lá, eu não vou saber o que fazer, eu não vou saber visitar, eu vou no teatro fazer o quê? Quando as pessoas chegam lá, o que elas querem ver? Como é que elas se sentem? Como é que vocês percebem isso, Daniel? Elas querem se ver. Se ver? Elas querem se ver. Nós temos um acervo de mais de 500 horas de imagens gravadas desde o início dos anos 80, do Leandro Ramos, que é um dos maiores produtores de imagem do reggae no Maranhão. E o museu hoje é dono do acervo de Leandro Ramos. Então, que maravilha! Imagens do final da década de 70, do começo dos anos 80, muitas pessoas vão lá e essas imagens ficam exibidas em telas. No museu, várias telas de TV, passando essas imagens, e muita gente vai lá para se ver, para olhar a sua mãe, para olhar o seu pai. Tem gente que descobre, tem gente que consegue se ver. Claro, e passa a notícia para os outros, e esses outros já vão. Olha, eu te vi ali. É mesmo. Então as pessoas vão para se ver, mas as pessoas vão principalmente porque elas acham que aquilo é delas. E de fato é. Sim, porque elas estão ali para ver, né? O Museu do Reggae, ele é um museu de informação. É claro que ele tem as relíquias. Nós temos, por exemplo, a guitarra das primeiras gravações da banda Tribo de Jah, que hoje é a maior referência do reggae maranhense fora do Maranhão. Isso, é verdade. Nós temos a radiola de Serralheiro. Serralheiro foi um radioleiro que morreu no ano passado, aos 76 anos, como o DJ mais velho em atividade no Brasil. Não é DJ de reggae. DJ entre todos os DJs, o Serralheiro morreu como o mais velho. Teve um AVC, não resistiu e morreu. Então a radiola do Serralheiro, a radiola original dele lá, é uma das peças do museu. Nós temos imagens em fotografia raríssimas do fotógrafo Jorimar de Souza, e temos discos de vinil raros. Então, lá no Museu do Reggae, as pessoas vão se identificar com esse ritmo que elas tanto adoram. A radiola que você falou, quando você fala na radiola do reggae, remete a gente àqueles paredões que a gente via nos bairros, essa coisa toda. Essa imagem, assim, ela já perdeu aquela característica, quer dizer, o reggae já perdeu essa característica de paredão? Ou sempre que a gente pensar em reggae, a gente está também associando a essa figura dos paredões de radiola? Não, é muito interessante associar o reggae à imagem do paredão da radiola, porque a radiola foi quem consolidou o reggae aqui no Maranhão. É claro que hoje, com a tecnologia, tem muito mais facilidade de outro tipo de som, outro tipo de equipamento sonoro tocar reggae, claro. Mas a radiola, ela está entronizada no altar do reggae. Ela nunca vai perder essa característica. Gostei disso, entronizada no altar do reggae. Exatamente. É isso. Então, se tem alguma coisa que vai para o altar, a radiola do reggae. A radiola do reggae, gostei disso. Né? Pois então, de novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e a gente volta já para continuar esse bate-papo que está muito bom. Só um minutinho. Chegamos agora ao nosso último bloco de conversa aqui sobre o Museu do Reggae, sobre a influência do reggae. E o Ademar Danilo estava falando sobre essa, eu chamo entronização, se não existe? Existe. Existe, então, tá, a entronização da radiola do reggae. Mas você imagina que pode chegar um tempo em que essa radiola pode desaparecer e esse reggae que a gente conhece hoje, ele passar a ser puramente eletrônico? Não, até o reggae, ele é um ritmo moderno. O reggae nunca foi tocado com banjo e tamborim, não. O reggae já nasceu com baixo elétrico, com guitarra elétrica. O reggae é Já nasceu moderno. Já nasceu moderno, se utilizando do que havia de mais recente em tecnologia na época que foi criado. E não há nenhum problema do reggae se adaptar às novas tecnologias. Não há nenhum problema em reggae ser eletrônico. A questão é bom ou não. Essa que é a grande questão. Porque a tecnologia está aí para nos servir. Exatamente. Ninguém mais quer andar no lombo de um cavalo.
Pessoas querem andar num carro, de preferência com ar-condicionado, De com direção preferência elétrica, com ar-condicionado, né? exatamente. Então, a tecnologia está aí para nos servir. E não há nenhuma incompatibilidade no uso da tecnologia com o reggae. Nenhum. Não vai ser nenhum problema se... Ele não perde as características por ter essa pegada tecnológica, né? Não, ele já nasceu tecnológico. O reggae já nasceu se servindo do que havia de mais moderno, né? Isso não é um problema, isso não ameaça em nenhum momento o reggae. Como eu repito, o que importa é se esse reggae é bom, se vai ser uma pedrada, se vai fazer o casal deslizar no salão. Essa que é a função do reggae. A gente ainda está nessa, a gente ainda consegue isso? Consegue. Reggae bom, o pessoal deslizando, mas não vou nem falar dançando, que eu já achei essa palavra ultrapassadíssima, essa história de dançar, já está demodê. Vamos agora só de deslizar. Os casais ainda estão, quer dizer, a gente ainda tem essa produção boa de reggae, Claro. porque a gente fica na referência do Bob Marley, desses outros mais antigos, e a gente, mas o que vem agora não presta. Não é bem assim. Não, principalmente porque o maranhense, ele capturou um período da linha do tempo do reggae, que é exatamente o período de Bob Marley. Então o reggae que é feito hoje na Jamaica não tem nenhuma semelhança com o reggae que a gente gosta aqui. O reggae produzido na Jamaica hoje, ele é mais pro rumo do rap, né? Que aliás é filho legítimo do reggae. O rap, que hoje é a parte mais lucrativa da indústria musical do mundo, o rap, ele é filho legítimo do reggae, nasceu de um jamaicano. E então nós capturamos esse período histórico em que Bob Marley era a principal referência e a partir daí o nosso reggae se desenvolveu. Entendi. O reggae do Maranhão. Mas a gente não capturou esse rap aí não, né? Não, esse a gente ainda não fez essa adoção, É outro não. movimento, É outro movimento também igualmente importante, a turma do rap, mas é o rap, é um movimento, o reggae é outro movimento aqui em São Luís. Não, eles não se confundem, apesar de sermos parceiros. Certo. Lembra quando o reggae começou? Era uma febre, né? Todo mundo, da época do chama-maré, das coisas assim bem características que ficaram com simbologia dentro desse movimento. Hoje, o reggae ainda desperta essa mesma paixão? Você acha que ainda desperta, sim? Sim, porque o reggae, ele é tão forte aqui no Maranhão, aqui em São Luís, ele é tão presente que ele se dá o luxo de possuir inúmeros segmentos. Nós temos o reggae roots, nós temos o reggae eletrônico, temos o reggae de praia, tem o reggae dos bairros, tem o reggae autoral. Então, o Maranhão, ele tem inúmeros segmentos. Ele não é mais concentrado num segmento só. Entendi. Então, aquela multidão, ela continua existindo, só que ela está bem segmentada. Cada um procura o seu segmento. Isso aqui me agrada mais, isso aqui me agrada menos, eu vou para cá, eu vou para ali. Estilos. O que interessa é que são todos na mesma raiz. E o Museu do Reggae, ele consegue reunir Isso todos que eu eles. queria saber. Por exemplo, agora no mês de julho, o Museu do Reggae promove a Quinta do Reggae, que é a maior vitrine do movimento reggae do Maranhão. Essa Quinta do Reggae, ela ocorre na Praça do Reggae, ao lado do museu. Olha como esse reggae é saliente. Tem uma praça do reggae, tem um logradouro público chamado Praça do Reggae, um projeto aprovado em Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito e dá um nome a um logradouro aqui em São Luís. Então a gente tem um museu e a praça do lado. Que é ao lado, uma espécie de anexo do museu. E nós temos a Quinta do Reggae agora durante o mês de julho. E nós, como são 3 quintas que acontecem, dividimos uma... o segmento eletrônico, a gente chamou de geração eletrônica, que é esse reggae produzido para a radiola. A segunda quinta é a geração praiana, que é o reggae pé na areia, o reggae da turma que faz a fogueirinha na praia e tal, o reggae paz e amor. E na terceira edição da quinta é a geração tradição, que é o reggae mais politizado, é o reggae de Bob Marley, aquele reggae que põe o dedo onde deve colocar. Então nós pegamos 3 segmentos, dos inúmeros segmentos do reggae, nós pegamos 3 para representar nessa Quinta do Reggae. É uma multidão chegam aí cerca de 5 mil pessoas por quintas-feiras lá na Praia Grande. Esta praça cabe todo mundo. Muita gente, uma festa de paz, amor, harmonia e muita música. Olha, eu sei que como diretor do reggae você vai me dizer que você gosta de todos, mas eu quero saber o seguinte, qual é dessas quintas? Eu sou roots. É roots, eu tinha certeza. Respeito todos, né? Sim. Eu gosto de todos, sim, mas o meu coração bate. Essa é a resposta politizada. Eu gosto de todos, mas eu amo. Não, mas meu coração é roots. Eu sou desde a adolescência, pré-adolescência eu estou no reggae. E olha que faz tempo que eu era pré-adolescente, viu? Eu não vou perguntar nada disso.
Eu não quero nem saber dessa história. Faz tempo, mas é como se estivesse sempre começando, né? É tipo amor. Não foi paixão, não deu e passou. É uma renovação. E eu gosto de chamar a atenção para o seguinte, Bob Marley, por exemplo. Bob Marley morreu em 1981, ou seja, tem 37 anos que Bob Marley morreu. E grande parte, eu não tenho como quantificar se maioria ou não, mas grande parte dos seus fãs não havia nem nascido quando ele morreu. Sim. Então, que fenômeno é esse de um artista que morreu antes que eu nascesse e eu já gosto dele e sou fã e canto? É porque o reggae de Bob Marley, ele é uma música consistente, ele é uma arte de verdade. Atemporal. A arte de verdade, ela sobrevive ao tempo. Sobrevive, exatamente. Ela tem essa É o reggae, característica. esse é o reggae. Vai Você é apaixonada sobrevivendo. por reggae, né? Sua família é toda apaixonada por reggae? Mulher, Gosta, filhos e gosta. companhia? Eu tenho um filho que toca... Eu tenho 3 filhos que tocam instrumentos. Um deles é de banda de reggae. Olha só. Olha, se pudesse a gente passava a manhã todinha aqui conversando A conversa de tá boa. reggae, tá boa demais. Mas nosso tempo acabou, minha produtora tá ali dizendo que já acabou tudo, que é para mim acabar com a entrevista. Mas só a entrevista que acabou. Nosso café continua, a gente continua falando de reggae. Mas muito obrigado, bom dia e a sua participação que foi ótima. Eu agradeço ao convite da TV Assembleia e quero convidar todos os telespectadores para visitar, para conhecer mais e melhor sobre essa cultura do reggae, indo ao Museu do Reggae. Funciona de terça a domingo. Terça a sábado, 10 da manhã às 8 da noite, domingo de 10 da manhã à 1 da tarde. Praia Pronto. Grande. Você que já gosta do reggae, agora passa a conhecer um pouquinho mais da história, de tudo que está lá. Quem sabe você até se vê nessas imagens, nesses telões que estão lá mostrando todo mundo. Vai ser muito bom você chegar lá e se ver dançando, né? Mas olha, se você viu essa entrevista ou quer rever, é só acessar o nosso site. Você sabe que já é o al.ma.leg.br/tv. Ou se você quiser rever qualquer uma das outras que a gente já fez aqui, estão todas à sua disposição no nosso site. É só acessar. Mas eu vou estar aqui todos os dias às 8h30 da manhã esperando por você. Encontro marcado, tá? Tchau.